Olá, nós somos o grupo A, composto pela Ana Carolina Lacerda, Ana Carolina Cordeiro, Samanta, Isabela e Luiz Fernando. E hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre o artigo A Luta Antimanicomial, um mosaico de vozes insurgentes, da Maria Lúcia Boarini. Primeiro, eu acho legal a gente fazer uma visão panorâmica assim, do que o artigo aborda, né? O artigo ele vai discutir bastante a ineficácia do tratamento que era direcionado às pessoas que sofriam psicamente lá entre o século XIX e no século XX aqui no Brasil, que era um tratamento muito baseado na segregação desses pacientes nos hospitais psiquiátricos, né? Naquele processo de higienização da sociedade que as meninas vão abordar um pouco mais para frente. O artigo ele apresenta muitas vozes importantes, como Ulisses Pernambuco, a Anísia da Silveira, o Luiz Cerqueira, que eles criticavam muito esse tratamento isolacionista no Brasil, porque eles falavam que era um tratamento muito desumano. Então, eles passaram a buscar mudanças, como a valorização da terapia ocupacional, a extinção das camisas de força, a extinção da lobotomia, que foram muito importantes para a luta antimanicomial aqui no Brasil. Então, o texto ele acaba fazendo mesmo é uma varredura histórica da luta e do processo, né, dos passos que foram tomados até chegar no atendimento psicossocial que a gente conhece hoje. E o texto até aborda alguns acontecimentos históricos, como a Segunda Guerra Mundial, como que era a psiquiatria na Itália, que são fatores que repercutiram aqui no Brasil e acabaram incentivando a discussão sobre o estigma da loucura, sobre como que esse tratamento era ultrapassado. Então, foi um cenário muito importante para a luta antimanicomial e também para o próprio desenvolvimento da psicologia, porque, querendo ou não, essa busca por um tratamento mais humano passa a valorizar os profissionais da saúde que oferecem um tratamento não medicamentoso, um tratamento não isolacionista, como os próprios psicólogos fazem, né? Acho que é mais ou menos essa a visão geral. Eu vou voltar um pouco mais na origem, né, para que quando um louco passa a ser uma preocupação social, de onde veio a ideia de, vamos excluir um louco e tal. A loucura, antes dela ser um problema, né, ela era vista como parte da experiência humana. Ela chegava a ser tema de experiências artísticas, por exemplo, peça de teatro, literatura, coisas assim. E isso a gente fala de loucos que já eram conhecidos na sociedade e, de certo modo, produziam alguma coisa. Eles eram, tipo, toleráveis, aceitos e tal. Mas aí, a partir do século XV, os loucos que fossem considerados estranhos, eles eram levados para naves dos loucos, que era tipo um navio, onde tinha a ideia que eles ficariam lá e a água purificaria eles. Aí, quando que se deu, né, esse início de tratamento isolado, em lugares fechados? Tudo começou com uma ideia quando foram tratar a lepra, teve um surto de lepra na França, e aí eles criaram um leprosário, que é onde eles colocariam todos os leprosos e tudo mais. Aí, depois de um tempo, né, a lepra foi controlada, e esse espaço ele meio que se tornou um hospital geral, que começou a receber pessoas que tinham doenças venéreas, e também aos loucos, que não se ajustavam na sociedade. E aí a Samantha vai conseguir me complementar melhor falando de Pinel e do Franco Basaglia, para uma melhor compreensão. Eu só para dar continuidade, né, é muito interessante pensar o que aconteceu, né, durante a história da psicologia no Brasil. Naquela época, os psicólogos e as pessoas que se utilizavam da psicologia usaram a psicologia para endossar muitos discursos de exclusão social. A gente não pode esquecer dos hospícios, né, como vou citar mais à frente, e a Ana também já falou. Eles se utilizavam de discurso bastante culpabilizante das pessoas que estavam doentes, ou se utilizando de termos psicológicos para aprisionar elas. Inclusive, termos se usam até hoje, sem nem mesmo a gente compreender a história dessa pessoa ou da onde ela veio. Sem contar que psicólogos foram a favor e tinham comportamentos de pró-regime militar, acreditem, classificando e utilizando dos testes psicológicos nesse sentido. Tem até um artigo muito interessante que fala dos psicólogos durante a ditadura militar, que tem como título A Psicologia Brasileira, se a psicologia esteve a serviço da ditadura civil-militar ou da sociedade. É muito interessante porque a psicologia no Brasil foi formada através de influências exteriores, né? Como nos Estados Unidos e na Europa, sendo que elas não condiziam com a realidade brasileira, e muito menos com a ditadura militar, que estava acontecendo naquele momento.
Mas aí é muito interessante a gente entender como que esses hospícios foram implantados aqui no Brasil. O primeiro hospício implantado aqui no Brasil foi na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital da época, que chamava Pedro II. Hoje ele é de domínio da faculdade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois desse hospício, foi criado no Brasil outros hospícios em outros locais, como na Bahia, em São Paulo, etc. E para que todo o tratamento da loucura vivia muito com discurso religioso. E só depois que o Brasil se república, em 1889, que a loucura passa a ser tratada pelo discurso científico, médico e psiquiátrico, com uma ideia de substituir o tratamento primitivo, os maus cuidados, por um tratamento mais humanizado para esses loucos, pois até então esses loucos estavam sendo colocados em locais insalubres, com pouca higiene, e segundo toda a opinião médica, eles não recebiam um moral adequado para a cura da loucura. Ressaltar esse tratamento moral é muito importante, né? A questão religiosa, tudo da época. E é só com o discurso a loucura passa a chamar alienação mental. Os psiquiatras, que eram chamados alienistas, responsáveis pelo tratamento pela loucura, eles que falavam quem era louco ou não. E eles não tinham muito um procedimento correto disso. A doença mental ainda era isolamento. Até porque se entendia que a loucura era desencadeada por uma questão de convívio social, contexto social que a pessoa vivia. E que não haveria a cura da loucura sem isolamento, e para colaborar com o estudo, o Hospício de Pedro II foi todo arquitetado para segregar os loucos, com algumas classificações, como, por exemplo, mulheres, homens, agitados ou menos agitados, né, pobres, mais pobres ou miseráveis. Aí depois esse hospício, em 1890, muda para Hospício Nacional, o nome dele muda para Hospício Nacional de Alienados. E com isso ele começa a receber os loucos de todo o Rio de Janeiro e também de Minas Gerais. Aí começa, né, essa super cada vez uma situação mais degradante para essas pessoas. E eles se viram na urgência de criar extensões desse hospício, e eram mais longe da cidade. Eles pautavam o trabalho em agropecuária e no artesanato. E nesse momento começou a perceber que o alienista, o psiquiatra da época, ele é responsável sim por determinar a pessoa anormal da sociedade, mas sem muito parâmetro para isso. Nesse momento ocorre a crise do médico alienista, e também culmina a crise da classificação, né, que ele usava. E tudo isso começa no pós-guerra, quando se começa a questionar como a loucura estava sendo tratada. Que mesmo depois do pós-guerra, né, começa a chegar muitos soldados com uma grande demanda de saúde mental, e começou assim a se pensar numa nova forma de metê-los e trancafiá-los em locais, como eram as outras pessoas da sociedade. Resumidamente, né, diagnosticar a loucura não é tão fácil. Mas o que acontecia naquela época, qualquer pessoa poderia ser internada no hospício. E quando não eram em hospícios, eles eram trancafiados mesmo em prisões. Os objetivos desses hospícios, eles passam a não suprir mais o propósito. E eles passam a não dar conta de tanta gente internada. Mas aí, na década de 70, por a influência de Franco Basaglia lá na Itália, como a Ana falou, aqui começa um movimento de reforma, né? E
o na época, ele era responsável psiquiátrico, e esse hospital psiquiátrico fechou, escolas até mesmo corporativas. Então, ele propunha essa erradicação do manicômio. E também desse poder soberano do alienista, né, sobre as pessoas. Também na década de 70, na década de 70 corria aqui a ditadura militar. Mas é claro que nesse momento também estava acontecendo movimentos sociais em prol da democracia. E um deles é a sanitária, que foi muito importante para a criação, né, do SUS mais tarde, né? O SUS, ele é um movimento muito importante, porque ele, com a reforma social, ele foi crucial para alavancar o movimento de saúde mental também no Brasil. Ele foi criado, depois da criação dele, numa conferência também em São Paulo, que é adotado o lema por uma sociedade sem manicômios, e aí a luta manicomial, aí surgem os primeiros CAPs, e a intenção de serviços substitutivos de saúde mental, né, com a ideia de realizar serviços de saúde mental em liberdade e também com o propósito do próprio paciente estar ciente do que acontece com ele e ele falar o que é bom para ele ou não. Também uma coisa muito importante na história é a lei 10.216, que é também a lei Paulo Delgado, que prevê a proteção dos direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e também redireciona e organiza serviços e demandas voltados para a saúde mental. E naquele momento, né, como eu já tinha falado, o CAP se torna responsável por acolher pessoas com transtornos mentais, sempre buscando a autonomia do paciente, como eu já havia dito, e é nesse contexto que a indústria, ela, como as meninas falaram, ela é um estigma muito grande, por isso todo esse movimento, toda essa luta antimanicomial. E eu acho que basicamente é isso que eu tenho para falar a respeito. Bom, retornando um pouquinho ao passado, à época em que surgiram os hospitais psiquiátricos, os hospícios, né? A gente pode observar que, se a gente for parar e pensar, esses hospitais não tinham tanto o objetivo de isolar os alienados da sociedade para tratá-los, para dar a eles uma condição de tratamento melhor. Apesar desses hospitais oferecerem algum tipo de tratamento para a época, o principal objetivo deles, se a gente for pensar, era proteger a sociedade considerada normal dessas pessoas que eram consideradas anormais. Era um tratamento muito preconceituoso, porque não eram os que sofriam de algum problema mental, os que precisavam de proteção, precisavam de cuidados. Era a sociedade considerada normal e que precisava que esses alienados fossem isolados para que ela se sentisse melhor, se sentisse mais limpa, entre aspas, né? E isso é muito claro quando a gente vê um pouco a história de alguns hospitais psiquiátricos que não tinham estrutura suficiente para acolher de forma digna esses pacientes e cuja função era simplesmente deixar eles lá para que eles não convivessem com a sociedade e não marcassem negativamente a sociedade. Prova disso também é que, se a gente for pegar um exemplo aqui em Minas Gerais, o Hospital Colônia de Barbacena, que, apesar de ser concebido para ser um hospital para o tratamento dessas pessoas que eram na época consideradas loucas, lá também era um lugar que servia para se depositar todas as pessoas que eram consideradas que não se encaixavam na moral da sociedade da época.
eram pessoas que se desviavam de alguma forma desse padrão e mesmo que não sofressem de nenhum transtorno, de nenhum sofrimento mental, eram colocadas lá, eram enviadas para lá para higienizar num termo bastante triste, higienizar a sociedade. A gente também pode observar que os conceitos de saúde mental na época eram muito preconceituosos. Existiam teorias que eram inclusive muito racistas, que pregavam que os negros, por exemplo, eram mais propensos a desenvolverem alguns problemas mentais do que os brancos, numa uma classificação totalmente fora dos critérios científicos e muito apegada aos padrões sociais da época, às convenções sociais. Eu vou voltar um pouquinho na Lei 10.216 que a Samantha tinha falado, que ela foi aprovada, como ela já tinha dito, pelo deputado Paulo Delgado, e ela instituiu um novo modelo de tratamento aos portadores de transtornos mentais no Brasil. Ela redireciona assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária e dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais. Beleza. Essa lei, ela é uma lei considerada progressista e contém 13 artigos. E todos esses 13 artigos tentam integrar o doente mental e a pessoa com transtornos psiquiátricos, a família e a comunidade médica com a menor intervenção possível. E outro ponto que merece um destaque positivo é que essa assistência integral, ela inclui opções de lazer e cultura. E esse dispositivo, além de beneficiar diretamente o doente mental, ele proporciona à sociedade a possibilidade da desmistificação da loucura e aproximar ele novamente à sociedade. Porque existe um preconceito muito grande da sociedade sobre o doente mental. Existe um preconceito estrutural muito grande, um misticismo muito grande acerca do que é ser um doente mental. E essa lei, ela é muito importante, ela é muito legal no sentido de aproximar a sociedade dessas pessoas. E isso me leva ao encerramento do nosso trabalho, que é falar o porquê da gente ter escolhido esse artigo, que é que o movimento da luta antimanicomial faz a gente lembrar que, como todo cidadão, as pessoas com transtorno mental, elas têm direito fundamental à liberdade. Elas têm direito, assim como todo cidadão, de viver em sociedade e de receber cuidados e tratamentos. E para isso, elas não precisam abrir mão dos seus lugares de cidadãos, nem dos seus direitos e deveres. Quando a gente fala da luta antimanicomial, de instituições psiquiátricas como manicômios, isso parece uma realidade muito distante, parece uma luta vencida, mas na verdade não. Na verdade, o processo de desinstitucionalização e expansão da cidadania é um exercício diário, sabe? Os caminhos do processo da reforma psiquiátrica, eles são diferentes e eles não seguem uma linha linear. A gente precisa estar em constante mudança, em constante movimento para mudar os padrões da sociedade, para conscientizar, para mostrar o lugar dessas pessoas perante a nossa sociedade. Por isso que a gente escolheu esse tema. Eu só queria falar um pouco, que eu esqueci na minha fala, sobre o Pinel, né, que é uma figura muito importante para a saúde mental, a gente não pode deixar de falar dele aqui. Ele propôs, na época, né, a retirada das pessoas
serão algemadas e tal. Mas ainda assim, isoladas na proposta dele. O Brasil, né, como eu havia falado, ele foi muito influenciado pela Europa e pelos Estados Unidos, e a gente, tanto Basaglia, né, influenciou de uma forma positiva, Pinel também influenciou, mas a posição de Pinel sobre isso tudo era muito emblemática. Então, a gente não pode deixar de falar dele. E outra coisa, eu queria deixar aí, tomando a fala do Luiz, sobre o hospício de Baena, uma indicação, o documentário nosso brasileiro, que retrata, assim, muito bem a situação, né, dos manicômios naquela época, né, o que aconteceu aqui na história do Brasil. E o Holocausto Brasileiro é também baseado num livro, e também de uma mulher que foi muito importante com a psiquiatria, que é a Anise, e o filme dela é uma biografia que chama Nise no Coração da Loucura, que é que é um filme muito, tá? E aí, quem quiser dar uma olhada, acho que vocês não vão se arrepender. O ponto que eu queria falar rapidinho é que esse artigo está muito relacionado à história da psicologia do Brasil, né? Mas em relação à disciplina, também está muito relacionado ao livro História da Psicologia Moderna, principalmente que o livro fala muito sobre a valorização do contexto cultural, social, econômico, o Zeitgeist ou Zeitgeist, né? Não sei exatamente como se pronuncia aquela palavra em alemão, mas como ele é importante para a compreensão da psicologia, e esse artigo também mostra essa importância. Mais algum comentário? E eu acho que, para a gente concluir, um ensinamento que fica sobre esse tema é que um direito ele não exclui o outro. Um cidadão que sofre de algum transtorno mental, algum problema psíquico, ele não tem que ser privado da sua liberdade, do seu direito à liberdade, para ter o direito de ser tratado, de ter um tratamento digno, né? É isso. Só queria ressaltar aqui a questão do SUS, né? Porque o SUS, né, trouxe essa democratização, porque antes as pessoas não tinham acesso à saúde, né, de forma muito eficaz, e o SUS trouxe isso para a gente, né? Agora tem ramos aí que cuida de uma forma gratuita, e a gente pode utilizar isso. Tem gente que não sabe disso. Eu acho ressaltar a importância do CAPS também, sobretudo. O CAPS ele foi muito importante nesse contexto todo. Eles recebem pessoas e dão um tratamento mais humano para isso tudo. Podemos encerrar, então? Por mim, a gente vai... Sim. Então tá bom, gente. Obrigada. Tem muita coisa para falar, mas o tempo é pouco. Exatamente. Obrigada. 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 Obrigada, pessoal.